Opa, e aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para mostrar a última parte do nosso treinamento gratuito de Bootstrap 5. Ficou faltando aquela partezinha que mostra como é que faz a organização dos nossos componentes, o que a gente chama do grid dentro da Bootstrap. A Bootstrap é muito famosa pela essa organização, esses seletores que disponibilizam dentro da Bootstrap uma maneira de vocês organizarem os componentes de vocês. Tá? E a gente vai estar vendo como é que se comporta esse cara. Ele é bem simples, mas ele também tem algumas coisas mais complexas que daí, logicamente, eu não vou estar mostrando aqui, mas vocês podem olhar na documentação. A ideia aqui, como é um curso básico, introdutório, é vocês realmente entenderem como que as coisas vão funcionar para vocês terem um ponto de partida, ok? Antes de mais nada, agradeço a visita de todos. Não esquece de se inscrever ali no canal para ficar por dentro das novidades. Eu pretendo lançar mais vídeos ainda. O último vídeo que eu lancei foi sobre Vue.js, então quem tiver curioso sobre esse framework, dá uma olhadinha lá. Curte o vídeo, coloca comentários que eu sempre respondo para todo mundo, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje é a nossa aula 6. Eu já deixei o meu template da Bootstrap pronto, ou seja, os meus arquivos iniciais, o meu esqueleto já está criado, como vocês estão vendo aqui na minha tela. Está com o título do aula 06, utilizando o Bootstrap 5, carregando o CSS da Bootstrap, carregando o Bootstrap de icons que eu mostrei na última aula, e também o bundle do JavaScript da Bootstrap ali embaixo, lá pela nossa linha 26, certo? O que acontece? O que a gente está vendo agora, aqui, essa renderização aqui com o iconezinho. Se eu mostrei para vocês na última aula como é que a gente utiliza os icons ali, né, esse pluginzinho da própria Bootstrap para poder colocar esses elementos dentro da nossa tela. Tá? Mas antes de a gente começar a meter a mão na massa, vamos dar uma olhada como é que funciona o grid da Bootstrap. Então, assim, praticamente o que os devs, né, os criadores, o engenheiro da Bootstrap criou no momento que ele definiu essa parte tanto para o design desktop quanto para o responsivismo que tem dentro da Bootstrap. Ele divide a tela do browser em 12 colunas, ok? Então, isso não é uma coisa que já está ali, eu tenho que usar esses seletores, e a partir do momento que eu uso, eu tenho 12 colunas para poder trabalhar com o meu layout. Pô, Cícero, mas 12 colunas é muito pouco. Não, gente, mas essas 12 colunas são proporcionais ao tamanho da tela. Se vocês estiverem utilizando o class container, ele vai ser contido dentro do container. Se for o container fluid, ele vai se espalhar 12 colunas divididas proporcionalmente em relação ao tamanho total da tela. Tá? E o que é legal disso tudo? É que quando eu tenho essas 12 colunas, eu posso trabalhar com proporções. Então, digamos que o menu lateral do meu site vai ocupar duas colunas. Aqui, ó, rabisco torto, como se estivesse desenhando a lápis mesmo, né? Então, duas colunas aqui. Duas colunas aqui me sobram 10 para ter as 12. Essa outra coluninha aqui, eu acredito que possa ter o mesmo tamanho. Então, duas colunas também. E aqui no meio me sobram 10. 10 colunas para poder trabalhar. Se a minha tela diminuir, eu vou ter a mesma proporção. Ou, aí que está o pulo do gato, como a gente fala, existe a possibilidade de eu dizer, olha, quando a tela for um pouco menor, tu vai utilizar uma proporção diferente. O menu lateral fica com 3 colunas, o do meio fica com 9, o outro do lado não existe, ou fica 2 de um lado, fica 4 do 8, que daí vai dar 6 e o outro fica com 6. Ou seja, eu consigo distribuir da maneira que eu quiser. Tá? Então isso é o que eu quero mostrar para vocês, que é uma coisa muito interessante. Antes de a gente continuar, dá uma olhadinha comigo nessa tela aqui. Tá? Então, dentro da Bootstrap, ela já tem os grid options dela, ou seja, vocês já conseguem definir as colunas que vocês vão querer trabalhar baseado em cima daquelas 6 visualizações que nós temos aqui. O Extra Small para tela super pequena, o Small, SM, o Medium, o Large, Extra Large e Extra Extra Large. Tá? Parece tamanho de camiseta, né? O mesmo tamanho de definições de tamanhos que nós temos no formato americano. E aqui tá as definições. Então, Extreme Small XS é para toda a tela que for menor que 576 pixels de largura. Né? O Small é maior ou igual que 576. E aqui ele vai crescendo. 768 para MD, acima de 992 Large, acima de 1200 Extra Large, acima de 1400 XXL. Certo? Todas as colunas, todas as resoluções dos viewports são divididos em 12 colunas sempre, tá bom? Então, aí que começa a nossa possibilidade das criações. As colunas que vocês vão ter, já vou mostrar os seletores lá, mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia que o site da Bootstrap é construído com Bootstrap, né? Então, aqui está o nosso site, eu estou com um zoom um pouco nele aqui, tá? Vou reduzir um pouquinho, dá uma olhada que está em 100%. Eu tenho um plugin
tá? Que depois eu posso passar para vocês, que ele serve como base para ver como é que está o alinhamento dos meus componentes. Que ele coloca o grid da Bootstrap. Então, esse grid da Bootstrap que está aparecendo aqui, ele está mostrando ali em cima, acho que fica, não sei se vocês conseguem ver, mas igual, aqui tem 12 colunas, ó. Tá? Eu não mesclo essas colunas, pessoal, simplesmente digo que uma célula, uma div, tem um tamanho equivalente a 3 colunas. Eu não trabalho com tabelas, eu só dou a classe do seletor. Então, se vocês observarem a maneira que foi concebido, olha que barbada que fica de desenvolver. Nosso header está lá em cima, tá ok? Ele é um navbar fluid, né? Ele está fora do container. Aqui, essa parte da minha aplicação, opa, cortei um pedaço ali. Ela está ocupando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 colunas. 7 colunas, me sobram 5. Onde eles colocaram o logotipo aqui. Aí, voltamos, tá? Aquela história do fonezinho desligar sozinho. Tô sozinho aqui, né? Então ele acha que eu tô falando, tô maluco. Então vamos lá. Essa parte de baixo aqui, mesma coisa. Proporção. 1, 2, 3, 4. Me sobram 8 para colocar da outra parte. O alinhamento sempre acontece normalmente, tá? Então daí vocês colocam. Isso como é que funciona? Vai ser da minha cabeça que vai ser? Pode ser. Mas se eu posso trabalhar com um template para Photoshop, para Figma, existe essas máscaras de Bootstrap, ao qual o designer coloca por cima ou por baixo do layout dele, ele fica se baseando em cima do alinhamento das colunas para proporcionalizar a forma que ele vai distribuir os componentes dentro da aplicação. Tá? Então isso fica muito tranquilo. O legal de tudo, deixa eu ver se esse eu não testei, tá? Mas vou diminuir um pouquinho o tamanho da tela, olha lá. Vocês podem ver que mesmo diminuindo, ela continua com 12 colunas, ó. E é aqui que a gente vai aprender que a grande jogada está nessa técnica. Eu digo que uma tela desse tamanho, esse cara aqui vai ocupar 2, 4, 5 colunas e esse outro fica 7, mas quando eu diminuir a tela, aqui, por exemplo, ó, aqui ele passou a ocupar 4, esse aqui passou a ocupar 8. Eu consigo definir só com seletores, pessoal, não é reescrevendo HTML, é só trocando seletores, que é o que a gente vai ver. Ó, diminuir para cá. Agora não. Esse cara aqui ele vai passar a ocupar 12 e esse 12. Quando ele vê que tem 12 e 12 não cabem mais na mesma linha, ele joga para a linha de baixo, os próximos 12. E aí eu consigo trabalhar com toda a minha técnica de responsivismo. Tá? Antes que eu me esqueça, o cara que a gente está utilizando aqui. Pera aí que eu vou botar aqui. É Bootstrap Grid Overlay. Bootstrap Grid Overlay Chrome Extension. Aqui, ó. Tá? Esse plugin aqui, só baixar, instalar no Chrome, ok? Eu vou deixar ele aqui, eu coloco o link do plugin para vocês depois. Deixa eu puxar aqui um documento para poder colocar aqui, depois eu coloco lá no vídeo, na descrição vai estar aqui embaixo do vídeo. Tá? Então aproveita ele na hora de scrollar, já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Então esse pluginzinho ele serve bastante para você se basear. Qualquer site que eu abrir com o Bootstrap e clicar nesse plugin, ele vai apresentar esse cara para nós, tá? Então vamos lá, que já passou aqui quase 10 minutos que eu estou falando só na parte teórica, vamos meter a mão na massa para ver como é que esse cara se comporta. Puxa para cá, tá aqui nossa aula 6. Então, gente, é tudo muito parecido com o conceito de tabela, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu H1 ali, deixa eu ver aqui se está salvando o nosso carinha. Olha lá, tá, o nosso reload está ok ali. Então eu vou ter que criar dentro desse cara uma linha. Row, class, row. Ok? Class row. E aqui dentro eu tenho 12 colunas para trabalhar. Então, se eu quiser criar as 12, eu vou ter uma div para cada uma delas. Tá bom? Só que cada div dessa vai ter uma class call. Se a gente só colocar call assim, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a letra A, melhor, coluna 1, 2 e 3, ok? Olha lá, ele já criou a proporção para a gente. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aqui. Vamos expandir, vamos voltar. Ele nunca volta do mesmo tamanho, isso é um absurdo. Tá? Olha aqui, ó, expandindo, encolhendo. Pô, Cícero, mas não está claro. Vamos colocar aqui os backgrounds da Bootstrap só para a gente poder ver as cores das colunas, tá? Então eu vou botar que a primeira vai ser um BG Info. A segunda vai ser um BG Warning. E a terceira eu vou botar verdinho, BG Success. Olha lá, cada uma com uma corzinha diferente, tá bom?
Hum. Então agora, se eu expandir, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Se eu expandir, ele expande 3 colunas proporcionalmente. Você diz, ah, mas Cícero, como é que ele sabe que são 3? Porque eu não informei. Qual, ele divide por 3. Se vocês colocarem mais uma coluna aqui, 4, e vamos colocar aqui um outro BG, o Danger, ele vai dividir por 4. Tamanho 3, 3 e 3. Se a gente colocar o nosso grid da Bootstrap lá, ó, observa como é que ele está fazendo. Ele está dividindo em tamanhos iguais. Tá? E observem, pessoal, que a gente tem um padding aqui, que ele cola os nossos elementos. Então ele divide realmente desse tamanho aqui. Ó. 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Ok? Volta para cá. Então essa é a primeira técnica, a primeira jogada que a gente tem para fazer. Certo? Seguindo. Tudo bem. Beleza. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui em vez do coluna 1, se eu quiser colocar mais linhas, pessoal, repete. Row com as colunas que vocês querem, tá? É como se você estivesse montando uma tabela mesmo. Na primeira coluna aqui eu quisesse colocar um botão. Então vamos dar um enter aqui. .btn, success. E dentro desse botão aqui eu vou colocar... vamos perder tempo, né? Botão 1. Olha lá. O botãozinho tá ali, pode ver que ele tem o padding que eu falei para vocês, ó. Então, esse padding sempre tem de 15 pixels aqui. Ó. Tá? Então, aqui ele está fazendo a nossa configuração, certo? Do que a gente definiu ali dentro. Mas, digamos que eu queira ter outros valores ali dentro. O call, pessoal, se vocês colocarem números, ele vai distribuir para vocês. E o que acontece? Eu posso ir definindo pelos breakpoints, pelos tamanhos de tela. Se eu não tiver, ele sempre vai valer o maior. Tá? Então eu defino o tamanho pequeno e o tamanho médio. Não defini o tamanho grande, extra large e extra grande, como a gente viu ali, ele vai valer o médio. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer um testezinho. Ó. Eu vou deixar os meus calls aqui de cantinho, ó, puxar eles um pouquinho para frente, que eu vou voltar a mexer nele com vocês depois, tá? Eu vou dizer que para telas médias, call MD, median, eu quero que essa proporcionalidade que eu tenho aqui seja de 4. 4, então me sobra 8 ainda para distribuir. O de baixo vai ser de 6 e o de baixo vai ser de 2, tá? Quando eu aumentar o tamanho para tela tamanho médio, olha lá. Opa, peraí que não fecharam meus cálculos aqui. 4, 6 dá 10, dá 10 dá 12. Ah, peraí que eu acho que ele tá... 4... Eu esqueci de uma, gente. Tem uma aqui em cima, meu Deus. Eu ignorei completamente o botão lá. Viu que quando não fecha, ele cai para a parte inferior, né? Então, o que acontece aqui? 4, 6 e 2. Vamos colocar aqui, já que eu estou trabalhando com 3. 4 e 6 dá 10. Vou deixar 2 aqui. Dá 10 ali e aqui vai ser um 2. Qual? MD 2. Agora foi. Então, para uma tela média ou tela grande, porque eu não defino o tamanho de tela grande, 2, 2, 6 e 2, 12. Diminui o tamanho da tela, volta a valer aqueles tamanhos ali. Eu vou fazer uma coisa, eu vou combinar com vocês o seguinte, ó, eu vou tirar aquele botão, que aquele botão ele está confundindo aquelas cores ali, né? Vamos deixar só o grid, vamos focar só no grid aqui, ó, coluna 1. Aí, ó, assim fica melhor. Tá? Qualquer coisa que for maior que o small, ó, foi, médio. Trocou a resolução ali que nem vocês viram ali naquela documentação que eu mostrei da Bootstrap. Passou do tamanho, ele troca para cá e segue esse tamanho porque não tem uma definição nenhuma do maior. Tá? Vamos colocar aqui um tamanho um pouco maior agora. Quando a tela for maior que o médio, eu quero que tenha outra proporcionalidade. Qual LG, large. Bom, esse large aqui eu vou botar, como são 4, vou deixar 3. Mas daí vai voltar a ser o mesmo, né? Vamos botar esse cara aqui como 8. Vamos copiar aqui para não gastarmos tempo, tá? E 8, 9, 10 e 2 dá 12. Então vai ficar um compridão, mais 2 curtinhos ali, e depois um pouquinho maior que aqueles 2 curtos do meio, da coluna 2 e 3. Tá? Executa aqui.
Ó, mesma coisa, o que está valendo aqui são os calls, médio, large. Ah, olha que interessante, ó. Certo? Então aí vocês conseguem fazer aquela mesma técnica que eu mostrei anteriormente para vocês. Olha lá como está ocupando, ó. 8 colunas aqui, duas. Diminuiu o tamanho da tela, gente? Duas, mais duas aqui, dá 6 e aqui uma com 6 no meio. Eu não preciso me preocupar com nada, eu só preciso imaginar as coisas em colunas. Lógico que as coisas vão se tornar mais fáceis se vocês estiverem alinhado com o pessoal do design. O pessoal do design tem que trabalhar, modelar o layout em cima das colunagens da Bootstrap. Está limitando? Pode ser que esteja, mas também vocês têm que ponderar os prós e os contras no momento de utilizar esse tipo de técnica, tá bom? Então aqui se eu colocar o Extreme Large, se eu colocar aqui o Small e assim por diante, ele vai funcionar dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ok? De novo, se eu tivesse mais uma linha, pessoal, aqui, embaixo eu vou ter uma linha só com duas colunas, olha lá. E essas duas colunas em Large ela vai valer 8, a outra vai valer 4. Em Medium, essa daqui vai valer 6, 6 não, né? Porque dá 12, vamos botar essa aqui vale 8, vale 10, e essa daqui vale 2. E no padrão aqui, no nosso padrãozinho do small, ele vai dividir no meio a meio. Tá? Então olha lá, vou aumentar a linha de baixo, aumentou, aumentou. Tá? Bem interessante a maneira de a gente conseguir trabalhar com essas colunagens aqui. Lógico que eu acho que aqui com essas cores atrapalha um pouco, mas fica mais fácil a gente entender como é que a gente pode distribuir, né, os nossos elementos ali dentro. Vamos dar mais uma olhadinha lá na documentação do Bootstrap. Daí tem o seguinte, ó. Aqui dentro, layout, grid está explicando essa questão dos tamanhos, tá? Colunas. As colunas aqui ele mostra exemplo. Vocês, eu não vou fazer o exemplo aqui para vocês, mas só para dar guiar vocês um pouquinho, tá? Vocês conseguem, por exemplo, diante de uma row, vocês conseguem botar aqui o alinhamento dos itens ali. Ele trabalha com display flex. No meu canal ele tem um vídeo falando sobre como funciona o display flex, tá? Então, align start, ele vai alinhar no início do flex, tá? Align center vai alinhar no meio e align bottom, align end, ele vai se alinhar no final. Então eu consigo misturar e fazer esses tipos de disposição que vocês estão vendo aqui. Ó. Olha que legal. Tá? Uma de duas colunas, uma de duas colunas aqui. Eu não preciso ter as 12 colunas, eu posso distribuir elas só utilizando classes que vão afastar, justify. As mesmas propriedades de Flex, mas atribuídas a seletores dentro da Bootstrap. Tá? Então tem essa parte de wrapping para poder envolver e tudo mais. Quebras de colunas, eu posso colocar ele, forçar a quebrar. Reordenação dessas colunas, eu posso passar aqui um class. Olha, vejam bem o seletor, order 5, né? Ele tem para os 12, as 12 ordenações que a gente pode passar. Tá? Os offsets, ou seja, um offset eu consigo fazer uma separação. Então continua tendo as 12 aqui. Tá? Utilitários de margem, colunas sozinhas aqui. E os clear fix que a gente usava muito, né, quando a gente trabalhava com display block ali. Com display block. Então, o que que acontece, pessoal? Isso daqui é a maneira de vocês poderem organizar as coisas, tá? Toda vez que vocês, de novo, se a gente pegasse aqui o nosso layout, olha lá como é que eu concebi o layout da UI do site da Bootstrap. Duas colunas para o menu lateral, 8 colunas para o centro, para o miolo content e mais duas colunas laterais para o menu da direita ali. O resto é só construir, gente. Se a gente voltar para cá para o nosso cara que a gente está montando aqui, vamos lá, aqui, tá? Nós pegássemos aqui, por exemplo, a primeira linha que a gente colocou ali, né? E eu fosse montar um menu na primeira coluna, ali no BG Info, ó. Vou botar aqui um L e vou colocar aqui 5 LIs, tá? Olha lá. E aqui dentro desse cara, hoje a gente colocava aqui dentro desse cara, ao invés de colocar, bom, vamos deixar assim mesmo, tá? E aqui eu fosse colocar os meus linkzinhos aqui. Link A, B, C, D e E.
E tá lá, ó, meu menuzinho lateral aqui. Aumentou o tamanho da tela. Opa! E ele vai redistribuir para vocês. Tá? Claro, não faz muito sentido ter um menuzão assim desse jeito, mas vocês conseguem trabalhar dessa maneira para poder sempre posicionar. Tá? O meu site não é feito em Bootstrap, mas se a gente colocasse aqui Bootstrap Examples, vamos procurar aqui no Google alguma coisa. Ó. Aqui no próprio site da Bootstrap tem alguns exemplos aqui de alguns sites. Tá? As tabelas de pricing aqui, isso aqui é bem legal vocês darem uma olhada, tá? Dentro do, aqui está na Bootstrap 4 ainda, não está na 5. Vamos ver se tem documentação para 5 aqui. Tem examples, né? Get Bootstrap e examples aqui. Olha aí, ó. Tá? Olha isso daqui que interessante, ó. Tem dashboards e assim por diante. Tem esse aqui, ó, um carrosselzinho. Olha aí, ó. Poxa, Cícero, mas isso foge um pouco. Não foge, gente. Isso daqui está usando a grid. Se vocês olharem ali, olha a grid aqui, ó. Primeira coluna está em branco, tá? Pode estar vazia. Daí aqui no meio eu tenho esse headline que está ocupando essa parte do meio. Aqui embaixo eu tenho, olha ali que maravilha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? 4 para cada um desses headings aqui. Aqui eu estou usando 2, 4, 5. Ficou 7 para esse first featured heading que está aqui. Uma imagem. A mesma coisa aqui. Agora ficou 5 aqui, 7 aqui. Tá? E a mesma coisa nesse cara aqui. Cuida que o alinhamento, como a imagem é grande, eu posso utilizar aqueles alinhamentos de display flex que ele tem ali dentro para nós. Então eu posso botar ali para ele ficar alinhado no center, né? Horizontalmente aqui, já que a imagem cresce, ele alinha no centro do nosso elemento. Isso aqui é muito tranquilo de fazer, é um exercício legal de vocês praticarem em cima desse grid. Vai fazendo linha por linha, pessoal. Colocar umas imagens fake, pega do Google, pega no image placeholder lá. Tá? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa tela, vamos ver se como é que ele aplicou o responsivismo aqui. Pom, 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 pom. Olha ali, ó. E aqui? O que aconteceu? Aqui ele deve estar usando um call, né? E esse daqui ele ficou com um call de 12 a cada uma delas, ó. Tá? Ele jogou para a linha de baixo, esses seletores aqui. Vocês não precisam fazer absolutamente nada, só usar as classes que eu demonstrei para vocês para ele poder ordenar a grid ajeitada de maneira que vocês estão esperando. Certo? Bom, pessoal, essa daqui é a última parte, tá? Então, assim que possível, eu largo mais vídeos, eu posso largar mais conteúdo de Bootstrap. Já recebi uns comentários com algumas ideias, ali a parte do SAS, né, de fazer uma customização. Isso é uma coisa mais avançada, mas é possível também, certo? De alterar as variáveis para alterar valores. Não esqueçam de postar os comentários, façam os exercícios, deem uma olhada de novo nos vídeos ali e fiquem à vontade de me procurar, que eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. As coisas estão meio corridas aqui, tá? Mas agradeço a presença de vocês. Não esquece de curtir e se inscrever para poder ficar por dentro das novidades. Um abraço a todos e uma ótima semana. Estou subindo o vídeo agora e já vou deixar ali embaixo o linkzinho por extensão e para o repositório onde ficam os nossos arquivos lá. Tá bom? Abração a todos aí, uma boa noite, uma boa semana.